bem-vindos ao canal. O padrão energético da Terra está super pesado devido ao momento de transição que nós estamos passando. Mas não é somente por isso, também devido à demora na evolução humana no sentido moral e espiritual, a depressão e o medo têm tomado conta das pessoas cada vez mais. Nós temos sempre falado isso nos últimos vídeos, não é querendo tratar o assunto com negatividade, mas retratando realmente a realidade que nós estamos vivendo é essa. A alegria e a esperança estão cada vez mais em baixa, as pessoas vêm relatando isso. As pessoas estão sem esperança, muitas inclusive em estado grave, porque simplesmente não têm mais vontade de viver. Outras tantas dão termo à própria vida por sentir desamparo profundo, depressão. E são duas as causas principais dessa situação, que é o sentimento de desamparo e o medo do fim. Então o sentimento de desamparo está meio geral, na verdade, porque as pessoas não estão confiando mais umas nas outras. Estão sentindo que não podem contar com ninguém. Isso é o sentimento de desamparo, né? Esse sentimento de falta de confiança está geral porque tudo está vindo à tona. Daí as qualidades também, mas principalmente os defeitos de personalidade das pessoas estão despontando. Isso tem afastado cada vez mais um do outro, né? É como se antes a gente vivesse enganado, iludido. Parece assim. Mas agora as pessoas se afastam porque estão enxergando mais os defeitos uns dos outros, ou seja, caindo na real. E daí não há tolerância para isso, na realidade. Em alguns casos, falam que é porque as pessoas são consideradas traíras, como diz o outro, ou seja, falsas, indignas de confiança, né? Outras porque são de partido político diferente, por isso o caráter passa a ser duvidoso na atualidade, né? Outras porque são de religião diversa, onde não há acordo de aceitação, porque se mostram de ideologia muito diferente. Outros se acham muito agressivos, acham os outros muito agressivos, outros acham uns muito omissos e por aí vai. E isso, nos depoimentos que a gente ouve das pessoas, está acontecendo dentro das famílias e entre amigos também. Isso é altamente deprimente, porque nós dependemos um do outro para viver. Nós somos interdependentes. E sem relacionamentos profundos, nós deprimimos. Então, quando amigos ou familiares que conviviam há muito tempo se afastam, isso causa muita decepção e tristeza na nossa alma, né? Mas aí é que entra uma questão importante. Até que ponto nós devemos agir assim? Até que ponto nós estamos certos, repudiando, nos afastando das pessoas porque elas se mostram diferentes do que nós achávamos, o que nós esperávamos, né? Então é oportuno novamente a gente lembrar daquela frase do Emmanuel pelo Chico Xavier, que ele diz assim: só se desilude quem se iludiu. Já que nós não vivemos uns sem os outros, será que o problema não estaria em nós, na nossa própria ilusão que nós construímos em relação aos outros? Será que nós não deveríamos ter mais tolerância com as diferenças? Afinal de contas, as diferenças sempre vão acontecer mesmo. E aí que está o problema. Na verdade, é que nós temos que aceitar as pessoas como elas são, nós já sabemos disso. Isso não significa concordar com as pessoas, com todos, mas aceitar e respeitar a todos nas suas diferenças, né? Ou seja, nos adaptarmos às diferenças, aprendendo a administrar as relações. E nós não aceitamos os outros como eles são porque, na verdade, nós não aceitamos nem a nós mesmos. Se a gente parasse para uma autoanálise, a gente chegaria a essa triste conclusão, que no mais das vezes nós não confiamos nem em nós mesmos. Isso nada mais é do que falta de autoamor. A gente também tem falado sobre isso. A gente acaba até se repetindo um pouco, mas é muito importante a gente refletir nesse sentido, porque é o que mais está pegando para nós. E nós temos que trabalhar esse autoamor, nós temos que confiar em nós mesmos em primeiro lugar,
poder contar conosco mesmo a qualquer hora, ter a certeza que nós vamos tomar as melhores decisões, que vamos fazer o melhor por nós mesmos, sempre, sem nos jogar na mão do outro, sem esperar do outro, apesar de sermos interdependentes. Porque daí nós não ficamos sempre esperando as coisas dos outros, nós ficamos mais tranquilos em relação à atitude alheia. Se a pessoa for como nós expectávamos dela, ótimo. Se ela não corresponder às expectativas todas, ou em alguma parte, é vida que segue. A gente fala que pena e vamos seguindo adiante. Porque na realidade nós não devemos criar essas expectativas, muita expectativa em relação aos outros, porque nós nunca sabemos com certeza como as pessoas reagirão e agirão diante das situações da vida e conosco, né? Nós só podemos ter expectativas em relação a nós mesmos, como nós iremos agir e reagir diante das situações que a vida nos apresenta, né? E diante das pessoas. Então é bom nós compreendermos que a depressão e o desamparo ocorrem por falta de confiança em si mesmo, por falta de confiança na própria força que tem. Porque muitas vezes nós temos forças que nós não descobrimos, não sabemos ainda. Mas precisamos descobrir. Sempre nós temos refletido sobre a vida ser cíclica e impermanente. Tudo aqui na Terra é impermanente, nada é fixo e permanente aqui. Aqui. As pessoas entram e saem de nossas vidas, nós estamos careca de saber disso, né? Então, nós precisamos desenvolver nossas capacidades e potenciais cada vez mais. Desenvolver força moral, força emocional, força espiritual para saber e para sentir que quando tudo e todos nos faltarem, nós vamos ter a nós mesmos e a Deus, é claro, mas aqui nesse plano de vida a nós mesmos. Isso é auto-amor, é não se largar à mercê da vontade alheia, das situações de qualquer jeito. Porque quando nós nos esforçamos para desenvolver nossas potencialidades, para a gente aprender cada vez mais, nos espiritualizando cada vez mais, nós vamos tendo aí, ganhando a certeza de que teremos a nosso favor tudo o que nós aprendemos e desenvolvemos. Nada disso nós perdemos, né? E esse desenvolvimento de potenciais e de capacidades vão dando uma força e uma segurança de que nós faremos sempre tudo por nós. A nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo sempre irão trabalhar a nosso favor, não é verdade? É preciso ter a convicção e certeza de que sempre seremos nós por nós mesmos, se não tivermos ninguém em determinado momento ou situação. Já repararam como em situações difíceis a determinação e a vontade dão uma força descomunal que às vezes nós desconhecíamos, que possuíamos? Acho que a maioria de nós, se não todos nós, já passamos por isso. Então nós sentimos medo e tristeza e nos decepcionamos muito com as pessoas porque colocamos a nossa confiança e expectativa nos outros. Não, nós não devemos mais agir assim, nós precisamos nos conscientizar disso. Nós devemos entender que as outras pessoas têm seus limites, têm suas fragilidades também. Cada um está vivendo o seu dilema ou seus dilemas existenciais, que muitas vezes nós nem imaginamos quais sejam, né? Todos estão caminhando e vivendo esse momento difícil de transição planetária, assim como nós estamos também. Então nós precisamos, nesse sentido, ter empatia também. Todos estão lutando contra os seus conflitos, suas limitações também. E estão tentando, cada um ao seu modo, do jeito que pode, que dá, se adaptar e ser feliz também. Então, apesar da nossa natureza ser a interdependência, isso é inegável, é preciso reforçar o auto-amor e o autocuidado por conta de tudo isso. Assim, se o outro vier, nossa, maravilha, bom. Se não vier, bom e belo também. Mas estaremos bem, estaremos garantidos, entende? E esse preparo psicológico e emocional nos alivia em relação à conduta das pessoas, nos tira o controle dos outros sobre as nossas emoções, né? E não podemos e não devemos colocar nossa vida e emoções nas mãos dos outros, por melhor que as pessoas sejam, por conta disso, da vulnerabilidade que nós, seres humanos, ainda temos. Isso traz paz, traz segurança, traz tranquilidade emocional para nós. Agora, no outro sentido, quanto ao outro grande motivo que vem causando tristeza e angústia, que é sentir que o tempo está passando.
o decurso do tempo e as nossas inseguranças, nossa ansiedade, o que pensar em relação a isso. Sentir que o tempo está acabando, está chegando ao fim, sem se concretizarem os nossos sonhos e objetivos que a gente acalentava na alma, traz muita angústia. Mas que tempo está acabando? Esse tempo que nós vivemos aqui, que tem começo, meio e fim, como uma régua, como os números de uma régua, né? O tempo linear. O tempo linear ele é finito, a sua trajetória é limitada, é circunscrita a uma linha histórica determinada, tem começo, meio e fim. E o que fazer em relação a esse sentimento cruel, essa angústia que toma conta quando nós pensamos e sentimos a finitude? Nós precisamos sair desse padrão de pensamento de tempo linear. Isso não é correto, isso é ilusório. Nós temos que entender que esse tempo só funciona para a materialidade. E por que nós temos que sair disso? Simplesmente porque é ilusório, é mentiroso. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. E aí nós vamos insistir no mesmo ponto que a gente vem falando o tempo todo. Quando nós iremos entender que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que está temporariamente habitando um corpo, determinado corpo. Nós não somos assim como nós nos vemos agora, nós estamos assim. A matéria só irá parar de judiar a gente quando nós entendermos isso. Se essa realidade é vaga, se está apenas no plano da ideia, das ideias, por mais que você se diga espiritualista, né, que acredite em reencarnação, em vidas sucessivas, sem vivenciar isso agora, aqui, você vai continuar sofrendo. Nós vamos continuar sofrendo. Então nós temos que entender que o tempo nos planos espirituais são elípticos, ou seja, circulares, ovais, como quiser entender. No tempo circular, para entender o que é isso, não se distingue nitidamente o início, o meio e o fim. Qualquer ponto do círculo pode ser o princípio ou o final. O presente, o passado, o futuro estão ligados. Diferentemente do tempo linear, no tempo circular, o passado é uma força viva e está dialogando sempre com o presente, sem início, sem meio, sem fim. Mas é uma continuidade onde sempre nós estamos progredindo. Isso pode parecer difícil de entender agora, mas nós devemos saber que o tempo na espiritualidade é completamente diferente daqui. Não existe essa limitação. Por isso que é curioso a gente entender que as pessoas que se dizem videntes, né, cartomantes, que leem tarô, jogam búzios, elas conseguem ver o futuro por causa disso. Na verdade, elas são assessoradas por espíritos, que daí depende do nível evolutivo da pessoa, podem ser espíritos melhores, piores, ou espíritos brincalhões, dependendo, né, da pessoa. E esses espíritos estão junto com essas pessoas assessorando, mas eles estão no tempo circular, não estão no tempo linear aqui da Terra. Eles conseguem ver de qualquer ponto o futuro, o passado, mas independente disso, eles nem sempre acertam devido ao nível evolutivo deles, né? Então essa vida, onde nós estamos agora, nessa fase de transição, é apenas um ponto nesse tempo interminável da nossa existência. O tempo não acaba nunca, porque esse tempo linear só existe em planetas menos evoluídos. E nós estamos ainda em planeta de expiação e provas, transitando para a regeneração. Mas como nós já estamos transitando, nós precisamos sair disso. Nós precisamos entender definitivamente que a nossa vida é contínua. A ideia de fim é ilusória. Por isso que o sofrimento está vindo nessa fase de transição, para a gente despertar para isso, para a gente começar a entender isso e vivenciar diferentemente o tempo. Se nós não entendermos e vivenciarmos isso de uma vez por todas, o medo, a angústia, a depressão e a tristeza não vão embora. Como não iremos temer o fim de tudo se nós não aceitamos o fim? Porque está impresso no nosso psiquismo, na nossa alma, a vida imortal. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para aprender aqui e continuarmos nossa trajetória em outras existências, em outros planos de vida, percebe? Não tem como acreditar em fim de vida sem se deprimir.
Na verdade, nós temos tempo para tudo, nós somos imortais. E o sofrimento vem nos impulsionando a estudar isso, a compreender isso. Por isso nós estamos falando disso hoje. Então nós temos que viver essa realidade, não existe término. Essa angústia e depressão sobre a passagem do tempo e medo do fim acontece por causa do apego à ilusão da matéria, onde não acreditando e não vivenciando a realidade de que a vida continua, isso machuca, isso amedronta, isso leva à depressão. O mundo machuca demais aos que são materialistas, então nós precisamos ir abandonando o materialismo pouco a pouco. É preciso mudar isso a partir de agora, saber que apenas nós falamos tchau aqui para quem nós amamos, mas também falamos oi para quem reencontrarmos lá e vice-versa. A Joana de Ângeles nos ensina e nos alerta que é sempre bom pensar que hoje pode ser o último dia aqui na Terra. Aí vocês vão falar, nossa, que horror ficar pensando sobre isso. Não, não é assim. Porque nós temos que pensar não de forma pesada, triste e negativa, não é assim. Ela recomenda vivermos essa realidade de forma leve, normal. E ela dá o exemplo como quem espera uma viagem, uma mudança de cidade. Porque então, quando nós agendamos uma viagem, nós achamos negativo e ruim porque nós vamos sair daqui para viajar? Claro que não. Nós achamos divertido, nós vamos, afinal, para lugares diferentes, ver outras pessoas, passear em outros lugares, desfrutar de novos sabores, novas paisagens. Então nós vamos passar a agir aqui para combater o medo do fim, agir assim, dessa forma, com essa mentalidade. A Joana de Ângeles nos ensina. Devemos viver plenamente aqui, fazendo o nosso melhor, usufruindo do que Deus nos dá para nos ajudar a viver aqui na matéria, mas com consciência de viagem, de passagem, de escola que nós estamos matriculados, né, aprendendo. E naturalmente, tranquilamente pensar dessa forma, assim deve ser. Enquanto nós não nos convencemos disso, nós continuamos sofrendo. E essa atitude levada a termo, esse exercício contínuo, mental, né, levará ao hábito mental de finitude material e de infinitude espiritual. Isso vai pouco a pouco nos conduzindo à paz, à tranquilidade, ao amadurecimento, à busca por maior espiritualização, por conhecimento, por moralização. Consequentemente, isso vai nos ajudando a desenvolver melhores relacionamentos com as pessoas, não é? Ou seja, tudo de melhor irá acontecendo em nossas vidas e o medo, pouco a pouco, vai nos deixando em paz, vai indo embora. Isso é uma expansão consciencial maravilhosa, curativa, é um salto quântico incrível, maravilhoso que nós precisamos fazer. Então é preciso expandir a consciência nesses dois sentidos, principalmente. Então vamos rememorando. Primeiro, buscando o desenvolvimento do alto amor, investindo em nossa própria força e capacidade e nos apegando a isso, a nós mesmos, a nossa força e capacidade, tirando pouco a pouco a nossa expectativa sobre as outras pessoas, jamais nos permitindo ficar emocionalmente nas mãos de outrem. E segundo, saindo do pensamento do tempo limitado, linear, para passar para a vivência do tempo infinito circular, que é o tempo dos planos espirituais, que é o tempo dos planos mais evoluídos de vida. Nós estamos evoluindo, então nós precisamos sair do tempo linear para a vivência do tempo infinito circular, nos desapegando da ilusão da matéria e vivenciando cada dia mais a realidade de almas imortais que nós somos. Isso não significa viver de prana, viver só uma vida contemplativa, não é isso, mas viver sem ilusão de que somos apenas matéria. Preciso distinguir as situações, investindo em nossos dons, em nossa capacitação cada vez mais, né? E isso vai nos levando ao sentimento do infinito, da infinitude, da imortalidade. Gente, encerrando aqui nossa reflexão, com certeza essas duas ações irão nos ajudar demais a combater o medo, a ansiedade, nos conduzirão à paz e a uma vida mais feliz, na certeza de que essa vida jamais se extinguirá. Não devemos mais temer isso. Vamos buscar desde já viver essa realidade. Vamos buscar desde já viver isso, viver essa realidade dia a dia,
Vamos pensar nisto? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta ou compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos aí estender esse conhecimento, essa esperança para o maior número de pessoas possível. Deem aí seu joinha, se inscrevam no canal para ajudar o canal, façam seus comentários, deixem aí se desejarem perguntas, comentários para a gente interagindo cada vez mais. Tudo de bom, até a próxima.